pessoal, tudo bem? Espero que sim, todos firmes e fortes aqui comigo para aprendermos alocação de recursos e papel dos agentes no processo. Gente, esse tema, esse tópico, ele é um tópico que, quando vem, ele vem às vezes para uns concursos um pouquinho mais pesados, mas, por exemplo, Banca Sebrasp tem cobrado ele com mais recorrência. Então, a gente tem que entrar nele porque tem sido cobrado às vezes para técnico, isso aqui. Coisas que eu vou falar aqui, às vezes são cobradas para técnico, para analista, então a gente tem que saber. Vamos lá. Nós temos, pessoal, para dar um start aqui para a gente entender. Nós temos aqui uma classificação institucional, tá? Quando a gente vai classificar, por exemplo, a despesa na nossa lei orçamentária, a gente tem uma classificação institucional, que significa que nós temos uma estrutura organizacional. Nós temos uma estrutura organizacional e administrativa. Essa estrutura governamental, gente, ela é classificada aí em dois níveis hierárquicos, que são o órgão orçamentário e a unidade orçamentária, tá? Então, nós temos órgão e temos unidade. As dotações orçamentárias, que são aquelas autorizações para gastar que nós temos dentro da lei orçamentária, elas são consignadas às unidades orçamentárias, que são as estruturas administrativas responsáveis pelas dotações e pela realização das ações orçamentárias, tá? Aqui nós temos a Lei 10.180, que é aquela lei do Sistema de Planejamento de Orçamento Federal. Como regra, isso começou a ser cobrado mais agora em prova. Então, vamos ao artigo 2º. O Sistema de Planejamento de Orçamento Federal tem por finalidade formular o planejamento estratégico nacional, formular planos nacionais, regionais, setoriais, aqueles lá que tem que estar em consonância com o PPA, formular o PPA, LDO e LOA, gerenciar o processo de planejamento de orçamento federal e promover a articulação com estados, DF e municípios, visando a compatibilização de normas e tarefas nos planos federal, estadual, distrital e municipal. Aqui, pessoal, são finalidades do sistema de planejamento, não são competências. Não são competências, porque nós temos finalidades e nós temos competências. Então, o artigo 2º é finalidade e o artigo 3º é competência do órgão. O sistema de planejamento de orçamento compreende as atividades de elaboração, acompanhamento, avaliação de planos, programas e orçamentos e realização de estudos e pesquisas socioeconômicas. Então, compete ao sistema de planejamento elaborar, acompanhar, avaliar planos, programas e orçamentos e realizar estudos e pesquisas socioeconômicas. Por sua vez, ele tem como finalidade isso aqui, tá bom? Que a gente já leu. E vocês precisam diferenciar a finalidade de competência. Às vezes vem na prova que é uma competência do Sistema de Planejamento e Orçamento Federal e aí ele te traz algo do artigo 2º que é uma finalidade, tá bom? E aí isso estaria errado, ok? Artigo 2º e artigo 3º são bem importantes com relação aí à Lei 10.180. Aqui também. Aqui, gente do céu, como tem tido questão com relação a isso, tá? As bancas, elas têm olhado mais para a Lei 10.180 e elas têm cobrado mais a Lei 10.180. Então, a gente tem que saber. Vamos lá. Artigo 4º. Integram o Sistema de Planejamento e de Orçamento Federal. O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão como órgão central. É ainda este ministério? Não. Agora nós temos o Ministério da Economia como órgão central. Beleza, gente? Na lei não foi alterado, mas o Ministério da Economia absorveu as funções do MPOG. Então, agora a gente tem o Ministério da Economia como órgão central.
os órgãos setoriais e os órgãos específicos. Veja, nós temos esses três aqui compondo o sistema de planejamento e orçamento. Unidade orçamentária não está aqui, ou seja, a unidade orçamentária não faz parte do sistema de planejamento e orçamento. E às vezes é isso que a questão te cobra, beleza? Parágrafo 1º. Os órgãos setoriais são as unidades de planejamento e orçamento dos ministérios, da Advocacia Geral da União, da Vice-Presidência e da Presidência da República. Os órgãos específicos são os vinculados ou subordinados ao órgão central do sistema, cuja missão está voltada para as atividades de planejamento e orçamento. Os órgãos setoriais e específicos ficam sujeitos à orientação normativa e à supervisão técnica do órgão central do sistema, sem prejuízo da subordinação ao órgão em cuja estrutura administrativa estiverem integrados. Isso é importante, eles ficam sujeitos à orientação normativa e supervisão técnica do órgão central do sistema. As unidades de planejamento e orçamento das entidades vinculadas ou subordinadas aos ministérios e órgãos setoriais ficam sujeitas à orientação normativa e à supervisão técnica do órgão central e também no que couber do respectivo órgão setorial. Isso aqui é importantíssimo porque a banca inverte. A banca coloca assim: ficam sujeitas à orientação do órgão setorial e também no que couber do órgão central. Então, você vai fazer qual movimento aqui? Que essas unidades de planejamento e orçamento, elas vão olhar primeiro lá em cima, lá no órgão central. Então, elas fazem esse movimento, elas vão lá em cima buscar as normas e tal. No que couber, elas vêm aqui no órgão setorial. Mas primeiro, elas fazem esse caminho. Sobe lá no órgão central, depois no que couber, sobe aqui no setorial. Não é subir no setorial e no que couber subir no central. Não. Então, pensa que a unidade de planejamento e orçamento está embaixo do órgão setorial. Então, ela vai subir lá no órgão central primeiro, para pegar as normas e tudo, que o órgão central é o mais bam. Então, ela fica sujeita à orientação normativa e supervisão técnica daquele órgão central que é o bam, e no que couber, ela sobe aqui no setorial também para ter orientação normativa e supervisão técnica. Beleza, gente? Então, você vai fazer esse movimento. Primeiro, o movimento primeiro é esse movimento aqui e segundo é esse movimento. Beleza? Não vamos inverter isso aqui na hora da prova, porque daí a prova coloca o órgão setorial aqui no lugar do central e o central no lugar do setorial. Aí não dá, tá bom? Vai estar errado. O órgão setorial da Casa Civil da Presidência da República tem como área de atuação todos os órgãos integrantes da presidência, ressalvados outros. Parágrafo 5º não vejo cair, tá? Só coloquei aqui porque ele estava junto e nós temos aí que ler. Mas é importante saber que os órgãos setoriais são as unidades de planejamento dos ministérios, todos os ministérios ali, vice-presidência, AGU e presidência. Esses órgãos setoriais e específicos vão ficar sujeitos ao órgão central do sistema, sem prejuízo da subordinação a alguma estrutura em que eles já façam parte. Essas unidades de planejamento e orçamento vão observar o órgão central e, no que couber, o órgão setorial. Aqui no artigo 4º, unidade orçamentária não está aqui dentro, então unidade orçamentária não integra o sistema de planejamento e orçamento federal. Quem integra é o Ministério da Economia, atualmente, como órgão central, os órgãos setoriais e os órgãos específicos, ok? Sem prejuízo das competências constitucionais e legais de outros poderes, as unidades responsáveis pelos seus orçamentos ficam sujeitos à orientação normativa do órgão central do sistema. Então, sempre todo mundo vai ficar sujeito à orientação normativa de quem? Do órgão central, Ministério da Economia, auxiliado lá pela Secretaria do Orçamento Federal.
sem prejuízo das competências constitucionais e legais, os órgãos integrantes do Sistema de Planejamento e Orçamento e as unidades responsáveis pelo planejamento e orçamento realizarão o acompanhamento e a avaliação dos planos e programas. Uma regrinha de gestão aqui, né, gente? Uma regrinha normal que nós temos aí que vão ter que acompanhar e avaliar. Isso é óbvio. A gente estava estudando isso até agora há pouco. Então, é necessário que você tenha, sim, o acompanhamento e avaliação. Regra normal. Agora, nós entramos aqui no papel dos agentes do sistema de planejamento de orçamento. Então, veja, nós vimos ali o Ministério da Economia, nós vimos o órgão setorial, nós vimos os órgãos específicos e a gente vai dar uma olhadinha agora no que eles fazem. Então, vamos lá. Dentro do Ministério da Economia, que é o nosso órgão central hoje, tá? Vou colocar diferente aqui. É o nosso atual órgão central. Então, pessoal, dentro do Ministério da Economia, eu tenho a STN e a SOF. A Secretaria do Tesouro Nacional, que vai ser o órgão central dos sistemas de administração financeira federal e contabilidade. Então, falou para você em financeiro, sistema financeiro, isso vai ser vai ser a Secretaria do Tesouro Nacional. Por sua vez, tudo que se relacione à SOF vai se relacionar ao orçamento mesmo, a nossa matéria aqui, orçamento público. Então, a SOF vai estar em todos os momentos, desde a elaboração das propostas até a finalização. Então, ela vai trabalhar em todas essas áreas, inclusive na abertura de créditos adicionais. Então, a SOF está sempre muito ativa na parte orçamentária, enquanto a Secretaria do Tesouro Nacional é muito ativa na parte financeira e contábil, tá bom? A SOF, pessoal, que é essa Secretaria do Orçamento Federal, ela tem algumas competências. A gente não precisa ficar decorando tudo isso aqui. Eu vou ler aqui com vocês algumas. Às vezes vem em prova, mas também, como regra, vem numa cobrança mais difícil, tá bom? A SOF, gente, ela vai fazer uma constante articulação com os agentes envolvidos na tarefa da elaboração das propostas, beleza? Então, vamos lá. Coordenar, consolidar e supervisionar a elaboração da LDO e da proposta orçamentária da União, fiscal e seguridade, né, compreendidos os orçamentos fiscal e da seguridade. Estabelecer normas necessárias à elaboração e à implementação dos orçamentos. Acompanhar a execução orçamentária. Realizar estudos e pesquisas relativos ao desenvolvimento do processo orçamentário federal. Orientar, coordenar e supervisionar os órgãos setoriais, exercer a supervisão da carreira de analista de planejamento e orçamento, em articulação com as demais unidades, estabelecer as classificações orçamentárias da receita e da despesa, acompanhar e avaliar o andamento da despesa pública e de suas fontes de financiamento, bem como desenvolver e participar de estudos econômicos fiscais, acompanhar, avaliar e realizar estudos sobre as políticas públicas e a estrutura do gasto público, acompanhar e propor normas reguladoras e disciplinadoras relativas às políticas públicas. Então, veja, é um papel de articulação com os órgãos setoriais, uma preocupação com as normas relativas à elaboração das leis orçamentárias, uma preocupação com as classificações da receita e da despesa, com esse desenvolvimento e aperfeiçoamento do processo orçamentário. Então, ela está aí com a mão na massa relativamente a todas essas regrinhas de elaboração, avaliação, execução, controle, tudo que tem a ver com o nosso orçamento público. Isso está lá no artigo 57 do decreto 9745 de 2019. Por sua vez, pessoal, a SEST, porque veja aqui, ó. Aqui a gente tem essa menção aos orçamentos fiscal e da seguridade, tá? Então, ela coordena, consolida e supervisiona
a elaboração da LDO e da LOA, compreendidos o orçamento fiscal mais o orçamento da Seguridade Social. Não citou em nenhum momento aqui o orçamento de investimentos. Por quê? Porque quem faz isso é a Secretaria de Coordenação e Governança das Estatais, que também está no Decreto 9745 de 2019, mas no artigo 98. Então, a SEST, ela coordena a elaboração do Programa de Dispêndios Globais, do Orçamento de Investimento das Estatais e do demonstrativo da Política de Aplicação das Instituições Financeiras Oficiais de Fomento. Ela acompanha as execuções e a meta de resultado primário das empresas estatais. Ela promove a articulação e a integração das políticas das empresas estatais. Ela processa e disponibiliza informações encaminhadas pelas empresas estatais. Participa das atividades relativas à modelagem, desenvolvimento, desestatização, reestruturação, fusão, incorporação, cisão e liquidação de empresas estatais federais, entre outros. Então, veja, aqui na SOF, o nosso foco é orçamento fiscal e orçamento da Seguridade Social e todas as regrinhas ali de orçamento público. E na SEST, o nosso foco é empresa estatal. Tudo que tem a ver com empresa estatal vai estar ali dentro da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais. Beleza, pessoal? Então, são órgãos aí separados que cuidam desses orçamentos. Vamos agora para o órgão setorial. O órgão setorial, ele é um articulador no âmbito da sua estrutura. Então, ele vai coordenar o processo decisório no nível subsetorial, que é a UO, a unidade orçamentária. Então, ele vai lá, ele vai estabelecer diretrizes setoriais para elaboração e alterações orçamentárias, ele vai definir e divulgar instruções, normas e procedimentos a serem observados no âmbito do órgão durante o processo de elaboração e alteração, vai avaliar a adequação da estrutura programática e mapear alterações necessárias, vai coordenar o processo de atualização e aperfeiçoamento dessas informações, vai fixar, de acordo com as prioridades setoriais, os referenciais monetários para apresentação das propostas orçamentárias, de acordo ali com as suas UOs, vai analisar e validar as propostas e alterações orçamentárias das unidades orçamentárias e vai consolidar e formalizar a proposta e alterações orçamentárias do órgão. Aqui, gente, esse daqui é o que vocês têm que decorar mais, tá? Porque, basicamente, o que a gente tem? A gente tem que... Nós teremos aqui o órgão central, os órgãos setoriais embaixo e as UOs. Tá? Então, o órgão setorial, ele vai estabelecer lá diretrizes, normas, como vai explicar para as UOs como que elas vão elaborar os pacotinhos de proposta orçamentária delas. Nisso, ele vai fazer toda essa articulação, ele vai captar depois essas propostas, vai fazer o quê? Vai consolidar aí, ó. Vai analisar e validar as propostas das UOs e ele vai consolidar, após fazer essa etapa, ele vai consolidar e formalizar a proposta juntamente com a proposta dele, a proposta de todas as suas unidades orçamentárias, ele faz uma proposta só e manda para o órgão central. É isso que ele vai fazer, tá? Então, ele é um tático também. O órgão central passa as regras para ele, ele passa as regras e limites para as UOs fazem lá o que elas têm que fazer, mandam para ele, depois, se tiver que fazer algum reajuste, volta para ele, aí ele consolida tudo isso, ajusta, valida, consolida e manda de volta para o órgão central, tá bom? Quer dizer, manda para o órgão central, beleza, gente? Então, isso daqui, ó, cai em prova, que o órgão setorial tem o papel de articulador no âmbito de sua estrutura, coordenando o processo decisório no nível subsetorial. E essas duas aqui também são cobradas em prova, essas duas últimas, beleza?
unidade orçamentária, o que nós temos aqui? Elas não integram o sistema de planejamento e de orçamento lá da Lei 10.180, porque elas não estão no caput do artigo 4º. Às vezes a prova só quer saber isso. Ficam sujeitas à orientação normativa e à supervisão técnica do órgão central, igual eu falei para vocês, elas fazem aquele movimento, vão lá para cima primeiro e no que couber elas vão no órgão setorial. Desempenham o papel de coordenação do processo de elaboração da proposta orçamentária no seu âmbito de atuação, integrando e articulando o trabalho das unidades administrativas. São as responsáveis pela apresentação da programação orçamentária detalhada da despesa por programa, ação e subtítulo. Isso aqui cai em prova. Ó, bota aí 27 asteriscos nesse azulzinho. Esse aqui também, ó, é bom você saber que ela vai integrar e articular o trabalho das suas unidades administrativas. Ela não faz parte do sistema de planejamento e orçamento, porque ela não está lá no artigo 4º. E ela fica sujeita à orientação do órgão central num primeiro momento e no que couber do órgão setorial. Esse slide aqui é bem importante, gente. Artigo 14 da 4.320. Constitui unidade orçamentária, nós temos aí uma definição. Constitui unidade orçamentária o agrupamento de serviços subordinados ao mesmo órgão ou repartição a que serão consignadas dotações próprias. Em casos excepcionais, serão consignadas dotações a unidades administrativas subordinadas ao mesmo órgão. Então, como regra, nós temos aqui que quem é o responsável por apresentar a programação orçamentária detalhadíssima da despesa por programação e subtítulo vai ser a unidade orçamentária. E um exemplo aqui de unidade orçamentária seria uma universidade federal, um Instituto Federal de Educação. Isso aí seria uma unidade orçamentária vinculada, por exemplo, ao Ministério da Educação, que seria o órgão setorial. A unidade orçamentária tem como campo de atuação, gente, estabelecer as diretrizes no âmbito da unidade orçamentária para a elaboração da proposta e alterações orçamentárias, estudos de adequação da estrutura programática, a mesma lógica do órgão setorial, só que daí no âmbito da unidade orçamentária, tá? Formalização ao órgão setorial da proposta de alteração da estrutura programática, coordenação do processo de atualização e aperfeiçoamento, fixação, quando eu deixo em negrito assim, é que esses aqui caem mais. Fixação dos referenciais monetários para apresentação das propostas orçamentárias e dos limites de movimentação e empenho das suas unidades administrativas. Análise e validação das propostas das suas unidades administrativas. E consolidação e formalização da sua proposta após a análise e validação das propostas das unidades administrativas. Por quê? Porque a gente tem uma hierarquia que logo eu já vou desenhar aqui para vocês. A unidade administrativa, então, é um agrupamento de serviços subordinados à mesma unidade orçamentária. Aqui faltou uma crase. A mesma unidade orçamentária ou repartição ao qual a lei orçamentária não consigna a dotação e que depende da descentralização de créditos para executar os seus programas de trabalho. Então, nós temos, gente, um esqueminha que a gente faz, né, para vocês levarem não, mas assim, anotarem aí, né, que é aquele ali que eu estava fazendo. O órgão central, que é o Ministério da Economia, auxiliado pela SOF. Aí nós temos os órgãos setoriais, que são os articuladores das propostas das unidades orçamentárias. Então, eu não vou fazer em todos, vou fazer só nesse ladinho aqui. E, pessoal, nós temos aqui, ó, as unidades administrativas, embaixo ainda das UOs. Tanto as unidades administrativas
enquanto as unidades orçamentárias não estão no sistema de planejamento e orçamento. Quem está no sistema de planejamento e orçamento são o órgão central, que vai ser o Ministério da Economia, os órgãos setoriais e os órgãos específicos. As unidades orçamentárias e unidades administrativas fazem parte, né, são agentes no processo orçamentário, mas não integram o sistema de planejamento e orçamento. Então, aqui, exemplo da unidade orçamentária, uma Universidade Federal do Paraná. Exemplo de uma unidade administrativa, se bem que eu vou pôr aqui, né, porque ó que tonga, nem coloquei aqui o negocinho, vou puxar para o outro, peraí. Aí, aqui, ó. Se eu abrir nesse, por que eu fui botar no outro, né, gente? Ó o cansaço batendo. Então, a UFPR aqui é uma unidade orçamentária. Uma unidade administrativa seria um campus da UFPR. Então, por exemplo, lá em Curitiba, nós temos a Universidade Federal do Paraná. A Universidade Federal do Paraná é uma unidade orçamentária, para ela são consignadas dotações. É a Universidade Federal que vai apresentar o programa, a programação orçamentária detalhada da despesa por programa, ação e subtítulo. É ela que vai fazer isso. Nós temos vários campos da universidade, vários campi, né? Vamos falar o termo correto. Vários campi da Universidade Federal. Nós temos o campus da Agrárias, nós temos o campus do Botânico, nós temos o Politécnico, nós temos o de Comunicação Social, nós temos vários campi lá na Federal. Então, isso acontece no Brasil inteiro. Vocês que estão me assistindo, do Ceará, do Pará, aqui de São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, tem universidades federais espalhadas no Brasil inteiro. Então, no caso, quando o campus ele vai fazer a sua propostinha lá de acordo com as normas, os limites e as diretrizes que a unidade orçamentária passa. Então, nós temos assim, o órgão central vai estabelecer os limites, as regras para os órgãos setoriais. Os órgãos setoriais fazem a mesma coisa para suas unidades orçamentárias. As unidades orçamentárias fazem a mesma coisa para as suas unidades administrativas. Todo mundo faz as suas propostas, revalida limite, arruma, ajusta. Aí, deixa eu trocar a cor da tinta. As unidades administrativas aqui, ó, todas cumpriram o prazo e mandam para cima. Mandam todas aqui, ó, as suas propostas para a unidade orçamentária. A unidade orçamentária consolida a sua proposta, e isso acontece com todas. Consolida a proposta ali no seu âmbito de atuação e envia para o seu órgão setorial. Então, todas elas vão enviar. Cada órgão setorial vai enviar a sua proposta para o órgão central, que é o Ministério da Economia. Tá bom? E aí nós teremos a consolidação de todas as propostas. Tá bom? Gente, isso aqui às vezes cai em prova. Isso aqui às vezes cai em prova. Que é, como regra, esta primeira tabela aqui, ó. Esta primeira tabela aqui. Planejamento do processo de elaboração é o primeiro passo para a etapa aí de elaboração das nossas leis orçamentárias. Definimos macrodiretrizes, fazemos a revisão da estrutura programática e fazemos a elaboração da proposta na fase 1. Então, o planejamento do processo de elaboração é a primeira fase. Pensa numa fase abstrata. Nós teremos a avaliação relativa ai, meu Deus, esqueci o nome disso. Esqueci o nome. Deixa eu só pegar aqui, gente, que eu esqueci para falar para vocês o nome. É o limite do financiamento. Enfim, depois eu falo para vocês. Limite lá de financiamento, o estudo, definição e divulgação de limites para a proposta setorial, captação da proposta setorial, fase 2,
análise e ajuste da proposta setorial, fase 2, fechamento, compatibilização e consolidação da proposta orçamentária, elaboração e formalização da mensagem presidencial e do projeto de lei orçamentária e elaboração e formalização das informações complementares. Aqui, gente, a SOF, ela vai iniciar o processo de elaboração do projeto de lei, tá? Então, tudo vai começar, veja, eu falei para vocês que o órgão central é o Ministério da Economia, tá bom? É o Ministério da Economia que está ligado à Presidência da República. Isso aqui é o órgão central, isso é um fato, não temos nenhuma dúvida. Mas quem efetivamente põe a mão na massa é a SOF, que é a Secretaria do Orçamento Federal. Então, nós vamos ter aqui o início do processo de elaboração do projeto de lei. A SOF vai fazer o quê? Vai definir as diretrizes estratégicas, os parâmetros quantitativos e as orientações para a elaboração. Ela vai definir limites para as propostas orçamentárias para cada órgão setorial e vai abrir as fases qualitativa e quantitativa. Nesse caso, o que vai acontecer? A SOF define as diretrizes estratégicas, define esses parâmetros quantitativos, vai definindo tudo, define os limites para os órgãos setoriais, aqui neste terceiro momento, e remete isso para o Ministério da Economia validar ou não estes limites, porque não é que a SOF faz isso sozinha, tá? Então, ela vai necessariamente remeter isso para o Ministério da Economia. Validou o limite pelo Ministério da Economia, a SOF vai divulgar esses limites. Então, aqui, ó, vamos aqui, ó, diretrizes estratégicas, junto com os limites divulgados, fixou aqui diretrizes, passa isso para o órgão setorial e o órgão setorial vai fixar diretrizes setoriais e distribuir os limites entre quem? Entre as unidades orçamentárias. Veja que a unidade administrativa não está aqui, né? A unidade administrativa não está aqui. Então, nós temos essa fixação, depois da divulgação de limites pela SOF, depois do estabelecimento das diretrizes, parâmetros e orientações, chega isso para o órgão setorial e o órgão setorial faz o quê? Fixa as diretrizes setoriais para as UOs e passa isso para as UOs. As unidades orçamentárias fazem o quê? Elaboram e formalizam a sua proposta na fase 1 e vão remeter isso para o órgão setorial, que vai fazer o quê? Vai estudar aquilo ali, consolidar, validar e formalizar a proposta. Aqui, a SOF, nesse mesmo momento que isso aqui está acontecendo, então deixa eu só dar uma apagada aqui para não ficar tudo isso. Nesse momento que isso aqui está acontecendo, a SOF vai elaborar, fazer um exercício de elaboração da proposta fase 1 pelos departamentos de programa da SOF e vai analisar a proposta fase 1, tá? Porque daí os órgãos setoriais, isso aqui não é só um órgão setorial que faz, isso aqui são todos. Todos fazem isso aqui, ó, todos. Então, você tem ali que agora, nesta primeira fase, a SOF recebe a consolidação, validação e formalização da proposta dos órgãos setoriais e analisa esta proposta na fase 1. Ó, ali, desse slide aqui, ó, ele já vem direto para esse segundo. Então, análise da proposta fase 1, vou até colocar aqui. Existe, então, essa análise dessa formalização inicial que foi feita na fase 1. O que agora a SOF vai fazer? A SOF agora vai revisar os parâmetros quantitativos, gente. Então, relativamente lá aos limites, ver se eles foram cumpridos, ver se está tudo certo. E aí vai definir agora novos limites na fase 2. Vai enviar para o Ministério da Economia para ele validar os limites da fase 2. Vai divulgar estes limites, exatamente como aconteceu ali em cima, vai
remeter esses limites com essa revisão dos parâmetros quantitativos lá para o órgão setorial. O órgão setorial vai distribuir os limites entre as unidades orçamentárias, vai ajustar, a unidade orçamentária vai ajustar a proposta na fase 2 ao limite final e formalizar a proposta. Porque agora nós temos uma revisão que aconteceu pela SOF e uma definição de limites aqui na fase 2. Ela ajusta a proposta e remete para o setorial. Mesma coisa da fase 1. Olha lá, ó, igualzinho, ó, igualzinho. Volta aqui para o setorial consolida, valida e formaliza a proposta, isso na fase 2. Isso é remetido, isso todos os órgãos setoriais fazem isso. Todos os órgãos setoriais fazem isso. Isso é remetido para o órgão central, que vai consolidar e ajustar as propostas. Para o órgão central não, para a SOF, desculpa, que vai consolidar e ajustar as propostas. Vai remeter para o Ministério da Economia, que vai ser o nosso órgão central, vai analisar a proposta. Vai remeter de volta para a SOF, que vai realizar expansão e ajustes necessários. Vai, de novo, validar a proposta. Volta, consolida e formaliza o projeto de lei. Em qual momento que entram as propostas do Legislativo, Judiciário, Defensoria e Ministério Público? Onde que elas entram? Elas entram exatamente aqui, ó. Então, veja, aqui que nós teremos as propostas do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do MP e da Defensoria Pública, tá bom? É nessa hora que a gente tem. Então, entenda, Poder Legislativo, Judiciário, MP e Defensoria passam por todo este caminho que nós trilhamos até aqui? Não, não passam. Não passam porque lembra que é a LDO que define? Não é a LDO que vai definir limites e prazos para Poder Legislativo, Judiciário, MP e Defensoria Pública elaborarem as suas propostas e remeterem até o dia 13 de agosto, no caso da nossa LDO? Neste caso, eles não vão entrar nesse sistema todo. Por isso que eu falei na aula de elaboração da proposta, né? Foi na elaboração, na discussão também, que esses aqui, eles só vão entrar na fase de consolidação. Eles não passam por nada disso que a gente acabou de ver. Eles entram só neste momento aqui, ó, no momento em que a SOF vai consolidar e formalizar o projeto de lei. Eles só remetem a proposta para fins de consolidação. Não passa por nada do que a gente viu, tá bom? Então, eles só entram bem no final mesmo. Entram aqui, consolida e formaliza a proposta, isso quem faz é a SOF, envia o projeto de lei, envia isso para o Ministério da Economia. O Ministério da Economia, que vai ser ali agora o presidente da República, vai ter a sua iniciativa de enviar o projeto de lei ao Congresso Nacional e aí nós terminamos o nosso processo de elaboração do projeto de lei orçamentária. Então, gente, com relação a essa lógica toda do processo orçamentário, é isso que vocês têm que ter em mente quando leem essa tabela, tá? E aí, eu agora lembrei aqui que esse daqui, ó, que eu tinha esquecido o nome da sigla, eu só falei que era do financiamento, né? É a necessidade de financiamento do governo federal. Então, é financiamento. É só porque ele coloca ali NFGC e acabou me dando um branco ali na hora, né, do significado de cada letrinha. Eu só lembrava que era o financiamento, mas eu não conseguia lembrar o N, o G e o C. Então, é a necessidade de financiamento do governo federal que nós temos ali. Com relação a esta primeira tabela, o mais importante é isso daqui, ó. Essas primeiras 4. Como regra, eu não vejo essa segunda tabela ser cobrada. Só em questões assim, que o examinador está muito bravo e ele quer realmente, assim,
estragar ali a sua prova, né? Porque às vezes ele, por exemplo, coloca isso daqui, ó. Divulgação dos limites para propósito do órgão setorial. E aí você fica meio assim, você não sabe onde é que ela tá. Então, eu sempre acabei estudando mais essas 4 partes aqui, porque eu já vi questão dizendo, cobrando de 2 formas. Dizendo que a definição dos programas serão definidas apenas após as diretrizes terem sido definidas. E aí, isso foi cobrado no âmbito do PPA, mas aqui também se aplica a mesma lógica. Aqui se aplica a mesma lógica. Por quê? Porque eu só vou ter a revisão da estrutura programática após as macrodiretrizes terem sido definidas. Então, eu primeiro defino as macrodiretrizes, para num segundo momento eu revisar a estrutura programática do orçamento, se for necessário, tá? Lá no PPA, é a mesma coisa. Eu só vou ter os programas estabelecidos após as diretrizes do PPA terem sido estabelecidas. Então, segue exatamente a mesma lógica aqui, beleza? E lembrar que a primeira fase de todas não é a definição de macrodiretrizes. Às vezes vem também que a definição dessas macrodiretrizes seria a primeira fase, ou que a elaboração da proposta seria a primeira fase. Não, a primeira fase é o planejamento do processo de elaboração, ok? Então, aqui tá tudo certo. Aqui, de novo, necessidade de financiamento do governo federal. Eu já tinha falado financiamento, mas aquela parte ali ficou sem exatamente a sigla, né? E aqui eu acho que depois de seguir a tabelinha, talvez fique um pouco mais claro para vocês, porque vocês perceberam com essa tabela que nós temos uma hierarquia, aqui temos uma hierarquia. Veja, aqui não aparece nem a unidade administrativa, mas na verdade a unidade orçamentária vai também fazer esse movimento para suas unidades administrativas. É só porque ela não aparece aqui, porque daí seria muita coisa. Mas faz esse movimento, elas também vão voltar para cá, que vai voltar para cá, vai seguir a mesma lógica, tá bom? Então aqui, gente, aqui esse aí que é o movimento da nossa elaboração da lei orçamentária, beleza? Espero que tenha ficado claro. Então, existe essa hierarquia. O órgão central, que é o Ministério da Economia, ele só se comunica com a SOF. A SOF só se comunica ali com o órgão setorial. O órgão setorial só se comunica com a unidade orçamentária. E a unidade orçamentária se comunica com a unidade administrativa. Então, existe uma hierarquia na comunicação. Veja, eu não pulo essa parte aqui, ó, elaboração e formalização dessa proposta, ela não pula direto para cá, por exemplo. Não, você vai seguindo a hierarquia. Você vai seguindo a hierarquia do nosso processo aí orçamentário. Beleza, gente? Então, com relação a ciclo orçamentário, a gente abordou tudo aí que tem caído nas provas, até mais do que tem caído. Importante essa primeira parte ali da tabela, importante ter essa visualização aqui, para a gente ter essa noção, por exemplo, né, que Poder Legislativo, Judiciário, MP e Defensoria Pública só entram aqui na nossa elaboração, não estão lá para cima, só entram aqui. Então, tudo isso aí importante para efeitos de prova de concurso. Beleza, pessoal? Então, terminamos ciclo orçamentário. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, estou à disposição lá no meu Instagram, @GabiProfessora. Acho até... aqui eu não coloquei. Mas normalmente eu boto ali o slide do Gabi Professora. E é isso, tá bom? Qualquer coisa é só chamar. Bons estudos, vamos seguir firmes e fortes e até uma próxima. Tchau!